Você conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muitos anos atrás, existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Eles costumavam pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes, como sempre faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe. Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nenhum peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores exaustos levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que eu posso usar o seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente e está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, nós já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada." "Mas tudo bem, você está falando, então nós vamos lá de novo." Pedro, Tiago e João entraram novamente em seus barcos e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe, que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estava acontecendo. Pedro correu para os pés daquele mestre e prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens." E imediatamente Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário! Mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você.
Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e dizer para ele assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo, assim como Pedro, Tiago e João. Aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém! Que legal! Agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Você sabia que Jesus alimentou uma multidão só com 2 peixes e um pouquinho de pão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Há muito tempo atrás, Jesus andava sobre a terra e por onde passava, ensinava a palavra de Deus e realizava muitos milagres. Onde ele estava, sempre havia uma multidão ouvindo seus ensinos e pedindo oração por cura. Mas mesmo Jesus sendo filho de Deus, ele era ser humano como nós. Sentia tristeza, alegria, cansaço. Um certo dia, Jesus estava ensinando a multidão quando recebeu uma notícia muito triste. Um grande amigo seu havia morrido. Puxa, ele deve ter ficado bem chateado. Isso já aconteceu com você? Como você se sentiu ao saber que alguém que você ama se foi? Certamente Jesus ficou abatido naquela tarde. Diante disso, ele resolveu ir para um local mais retirado para ficar um pouco sozinho. Mas as pessoas ficaram sabendo onde ele estava e foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, mesmo estando cansado e muito triste, teve compaixão daquelas pessoas, orou por elas e as curou de suas doenças. No fim da tarde, já anoitecendo, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, já está tarde e estamos em um lugar deserto. As pessoas estão com fome. Vamos nos despedir delas para que possam ir para suas casas e se alimentar. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Vocês mesmos devem dar comida a eles. Ao que eles responderam: Mas, mestre, aqui tem mais de 5.000 pessoas e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? 5 pães e 2 peixinhos parece suficiente para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Vamos ver o que aconteceu. Então, os discípulos entregaram a Jesus tudo o que tinham. Ele pediu às pessoas que se assentassem, pegou aquele alimento, deu graças a Deus e entregou aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Foi nesse momento que algo totalmente inesperado aconteceu. Os discípulos iam entregando os pães e os peixes às pessoas, mas eles simplesmente não acabavam. Até que todas aquelas pessoas comeram até ficarem satisfeitas. E o mais impressionante é que os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. De fato, um milagre aconteceu naquele entardecer. Jesus multiplicou aquela comida para que todos pudessem se alimentar antes de voltar para casa. É assim que Jesus cuida da gente. Ele sabe das nossas necessidades e, na maioria das vezes, nos dá muito mais do que precisamos. Mas você observou o que Jesus fez quando recebeu aquele alimento? Ele deu graças a Deus. Interessante, né? Aquele alimento não era suficiente para o que ele precisava, mas mesmo assim ele agradeceu. E ali o milagre aconteceu. Jesus nos ensina a ser gratos a Deus em todas as situações e a entregar a Ele em oração tudo o que fazemos, porque Ele cuida de nós. Que tal expressar sua gratidão a Deus hoje por algo que Ele fez por você? Lembra daquele café da manhã gostoso, da cama confortável que você tem para dormir, do beijinho da mamãe, do abraço do papai, as brincadeiras com os amigos? São tantos motivos para agradecer.
Onde você estiver agora, pare por um momento e agradeça a Deus por tudo que Ele fez por você. Com certeza, Ele vai ficar muito feliz em te ouvir. Será que é possível andar sobre a água? Ficou curioso? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram da história que contamos aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Então, essa história que vamos contar hoje se passa logo após Jesus fazer esse lindo milagre. Se ainda não assistiu, pega o link que deixamos na descrição e corre lá para ver. Bem, agora que você já assistiu a história da multiplicação, vamos começar. A história de hoje começa assim que Jesus despediu a multidão, a quem alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ele já estava cansado e ainda triste pela morte de seu grande amigo João Batista. Então, ele pediu aos discípulos que atravessassem o lago de barco, enquanto ele se retirava para um tempo de oração. No meio da noite, o barco com os discípulos já estava bem afastado da margem, quando Jesus resolve se juntar a eles. Naquela noite fria, o vento fazia com que as ondas batessem e o lago estava bem agitado. Nesse momento, Jesus foi em direção ao barco onde estavam os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, ficaram morrendo de medo. Eles acharam que ele fosse um fantasma. Ué, mas fantasmas não existem. Ai, ai. Mas eles gritaram de medo. E Jesus falou: Ei, sou eu. Não precisam ter medo. Ah, mas Pedro era ousado. Ele disse: Senhor, se é você mesmo, me manda ir até você sobre as águas também. Venha, disse ele. E Pedro foi. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro também estava andando sobre as águas. Ele foi indo na direção de Jesus, quando de repente seu olhar se desviou e ele percebeu que as águas estavam agitadas pelo vento. E adivinhem só, Pedro começou a afundar. Desesperado, Pedro gritou: Senhor, me salva! E Jesus disse a ele: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus levou Pedro de volta para o barco e, nesse momento, o vento parou de soprar. E os discípulos disseram: Jesus é mesmo Filho de Deus! Imagine você lá, no mar da Galileia, andando sobre as águas com Jesus. Ah, Pedro deve ter tido uma experiência inesquecível. E nós, aqui, aprendemos uma lição importante. Quando estamos olhando para Jesus, Ele nos leva a experimentar coisas incríveis. Mas, se desviarmos o nosso olhar dele para prestar atenção nas coisas ruins que acontecem ao nosso redor, acontece conosco como aconteceu com Pedro. Começamos a afundar, desanimar, entristecer. Nossos olhos precisam estar sempre em Jesus. Ele é o autor da nossa fé. Você conhece a história do cego que foi curado por Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Como de costume, Jesus ensinava e curava as pessoas, e uma grande multidão se juntava ao seu redor. Onde quer que Jesus fosse, juntavam-se muitas pessoas, e elas ficavam maravilhadas com seus ensinos. Depois de passar algum tempo ali, decidiram ir para uma outra cidade, e quando estavam saindo de Jericó, passaram por Bartimeu.
filho de Timeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, uma pessoa cega não tinha como trabalhar, então ele dependia das esmolas que recebia para poder sobreviver. Ser cego naquele tempo era quase uma sentença de morte. Pouca esperança havia para uma pessoa naquela condição. E Bartimeu, o cego, estava sentado ali, onde costumava ficar todos os dias pedindo esmolas na esperança de conseguir algumas moedinhas para uma refeição antes de dormir. Foi então que ouviu rumores de que Jesus estava na cidade e que estava prestes a passar por aquele caminho onde ele estava. E, de repente, ele ouviu uma multidão se aproximando e, de fato, era Jesus. Sabem o que ele fez? Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Mas tinham muitas pessoas ao redor de Jesus e ele não ouviu Bartimeu gritar. Então Bartimeu gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E de novo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas perto dele já começaram a se irritar e mandaram ele se calar. Mas ele continuava gritando sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Até que Jesus o ouviu e disse: chamem ele aqui. Quando as pessoas foram falar com ele que Jesus estava chamando, ele deu um salto e foi correndo até ele. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver. E Jesus respondeu: vá, a tua fé te curou. E imediatamente Bartimeu recuperou a visão. Uau, imagine só! Aquele homem recebeu muitas bênçãos naquele dia. Primeiro, ele voltou a enxergar, ver o mundo, as cores, as pessoas. E, além disso, ele foi agraciado com a possibilidade de poder trabalhar e poder prover o seu próprio sustento, sem depender das esmolas das pessoas. Jesus não deu somente a visão a ele. Jesus deu a ele a possibilidade de uma vida digna. E certamente seu testemunho também tocou a vida de muitas pessoas. E você? O que você quer que Jesus te faça? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Jesus! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que o povo de Israel foi milagrosamente liberto da escravidão do Egito? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Anteriormente em O Grande Livro, Moisés e Arão seguiram para o Egito para cumprir o chamado de Deus que veio socorrer seu povo, que gemia em clamor diante dele por causa da escravidão que sofriam no Egito. A parte 1 dessa história tem o nome de O Chamado de Moisés e o link dela está aqui embaixo na descrição. Então, Moisés e Arão chegaram diante de Faraó para entregar a ele a mensagem de Deus e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu o obedeça e deixe Israel sair? Não conheço esse Senhor, então nem pensar. Então eles disseram: O Deus dos Hebreus veio até nós e nos mandou vir pedir ao Senhor que liberte o povo e deixe-os ir até o deserto para adorá-lo. Se você não obedecer a ele, ele vai mandar muitas pragas aqui para o Egito. Mas Faraó permaneceu decidido e disse: Moisés e Arão, por que estão fazendo o povo interromper seu trabalho? Voltem já ao trabalho todos vocês.
No mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores: não tragam mais palha para os escravos fazerem tijolos. Agora, eles mesmos devem ir buscar a palha para seu trabalho. Mas olha, não reduzam o número de tijolos que devem produzir no dia. Talvez, com uma carga maior de trabalho, eles percam a vontade de sair para ir adorar ao seu Deus. E assim foi feito. Mas o povo não dava conta de tanto trabalho. Precisavam ir buscar a palha e ainda produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso era humanamente impossível. Então, alguns israelitas foram reclamar com Faraó, mas ele se manteve duro e disse: preguiçosos é o que vocês são. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha nenhuma. Frustrados, os israelitas saíram da presença de Faraó e foram falar com Moisés e Arão, dizendo: vocês fizeram com que Faraó nos odeie ainda mais. Agora vamos morrer de tanto trabalhar. E Moisés foi falar com Deus e disse a ele: Senhor, por que permitiu que o povo sofresse ainda mais? Não era para o Senhor libertar eles? Eu não estou entendendo. E o Senhor respondeu a Moisés: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e tenho uma aliança com meu povo. Quando chamei Abraão, prometi a ele uma numerosa descendência e uma terra boa e fértil, que é Canaã. Por isso, ouvi o clamor do meu povo desde o Egito e vim socorrê-lo, para que possam receber a terra que prometi a eles. Por isso, por minha mão poderosa, Faraó vai deixar eles saírem do Egito. Confie em mim. E Moisés disse tudo o que Deus lhe falou aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, Deus falou para Moisés ir até Faraó novamente e pedir a mesma coisa. Deixe meu povo ir. Ele questionou a Deus, dizendo que nem o povo acreditava mais neles, como o Faraó acreditaria. Mas Deus mandou eles irem assim mesmo e dizerem que Deus deu ordem para que eles saiam do Egito. E se Faraó pedir que façam algum milagre, jogue a vara no chão para que ela se transforme em serpente. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. E quando chegaram diante de todos e jogaram a vara no chão, ela se transformou em uma serpente. Mas Faraó não se impressionou com aquele feito e chamou os feiticeiros do Egito, e eles fizeram a mesma coisa, usando ciências ocultas. Por isso, o coração de Faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés nem a Arão. Nesse momento, Deus mandou Moisés esperar por Faraó de manhã cedo às margens do rio Nilo. E quando Faraó chegou lá, assim como o Senhor ordenou, Moisés disse a ele: Você não obedeceu ao Senhor e não deixou meu povo ir. Assim diz o Senhor: Nisso você saberá que eu sou o Senhor. E Arão levantou a vara de Moisés e as águas do Nilo se transformaram em sangue, e todos os peixes morreram, exalando um cheiro horrível, e os egípcios já não podiam mais beber daquela água. Mas os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa diante de Faraó, e seu coração se endureceu novamente, e ele virou as costas para Moisés e Arão e voltou para seu palácio. 7 dias depois, Deus falou com Moisés para ir ao Faraó novamente, pedir a mesma coisa: Deixe meu povo ir. E mais uma vez Faraó disse não. Então, assim como ordenou o Senhor, Arão estendeu a vara sobre os rios do Egito
e fez sair deles muitas e muitas rãs que invadiram as terras do Egito. Eram tantas rãs, mas tantas, que elas subiam nas pessoas, entravam em suas casas, estavam em todo lugar. Era desesperador. Depois vieram os feiticeiros do Egito e fizeram a mesma coisa que eles, espalhando rãs para todo lado. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou para eles assim: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de cima de mim e do meu povo. Então deixarei seu povo ir. E Moisés disse ao Faraó: sim, irei orar para que o Senhor os livre das rãs, mas que todos saibam que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. E assim que saiu da presença de Faraó, Moisés clamou a Deus, pedindo que livrasse o Egito das rãs, e Deus o atendeu, e as rãs morreram. Mas eram muitas rãs. Elas foram recolhidas e amontoadas em cantos da cidade, e elas exalavam um cheiro horrível. Mas quando o Faraó viu que o problema tinha sido resolvido, seu coração se endureceu de novo, e ele não deu mais ouvidos a Moisés e nem a Arão. Então Deus falou com Moisés de novo, dizendo: fale para Arão estender a vara e ferir o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. E Arão fez conforme Deus ordenou, e foi terrível. Tinha piolho para todo lado. O Egito ficou infestado deles. E dessa vez aconteceu o inesperado. Os feiticeiros do Egito não conseguiram fazer o mesmo. E foram falar com Faraó, dizendo: isso é o dedo de Deus. Mas Faraó continuou com seu coração duro, não dando ouvidos a Moisés. Depois disso, o Senhor falou com Moisés de novo, e conforme suas instruções, Moisés foi falar com Faraó, e para isso foi bem cedo para a beira do rio Nilo, e esperou que ele viesse para se banhar, e disse: assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para o deserto para me adorar. Se você não deixar, vou enviar enxames de moscas que vão atacar você e todo o Egito. Mas dessa vez farei algo diferente. As casas do meu povo, os israelitas, não serão atingidas pela praga, para que você saiba que eu, o Senhor, é quem está falando com você. Isso acontecerá amanhã. E assim Deus fez. No dia seguinte, enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e também as casas dos egípcios. Isso deixou o Faraó desesperado. Então ele chamou Moisés e pediu para ele clamar a Deus e prestar culto a ele, mas sem sair do país. Mas esse não foi o pedido do Senhor. Então Moisés disse a ele: isso não seria sensato, porque a nossa crença é diferente da crença dos egípcios, e eles podem considerar um sacrilégio a forma como adoramos a Deus, e por isso iriam querer nos apedrejar. Nosso pedido é que nos deixe ir para o deserto, para que possamos cultuar ao nosso Deus. Então Faraó disse: tudo bem, vou deixar vocês irem para o deserto, mas não se afastem muito, e aproveitem para orar por mim também. E Moisés disse a ele: assim que eu sair daqui, vou clamar a Deus para os livrar das moscas, mas espero que Faraó não esteja sendo falso novamente e que não impeça mais o povo de ir. Depois disso, Moisés orou ao Senhor, pedindo que livrasse os egípcios das moscas, e ele o atendeu. E os enxames de moscas deixaram imediatamente o Egito. Mas o coração de Faraó se endureceu de novo, e ele não deixou o povo ir. E Deus foi falar com Moisés mais uma vez, dizendo:
Vá até Faraó de novo e diga a ele para deixar o meu povo ir. Se ele não deixar, irei enviar uma praga terrível aos seus rebanhos, e essa praga não atingirá os rebanhos do meu povo. Moisés foi, mas como já vinham se repetindo, o Faraó se negou a libertar o povo. E no dia seguinte, uma terrível praga atingiu os rebanhos dos egípcios e eles morreram. Mas os rebanhos dos israelitas continuavam vivos e saudáveis. Puxa, mas Faraó era mesmo teimoso, hein? E quanto mais teimosia ele demonstrava, mais sofrimento vinha para os egípcios. E mesmo vendo que os rebanhos dos israelitas não tinham morrido, Faraó não deixou o povo ir. Depois disso, o Senhor falou com Moisés novamente e, conforme suas instruções, Moisés tirou um punhado de cinzas de uma fornalha e, estendendo a mão diante de Faraó, espalhou no ar as cinzas. E assim, Deus enviou mais uma praga. Todos os egípcios ficaram com sua pele cheia de feridas. E dessa vez a praga atingiu até mesmo os feiticeiros do Egito, que além de não conseguirem mais reproduzir as pragas, foram prejudicados por elas. E mesmo assim, Faraó continuou dizendo não para Moisés. Moisés ouviu as instruções do Senhor novamente e, de acordo com elas, falou com Faraó: Deixe meu povo ir. Se você não deixar, virá uma praga ainda mais terrível do que a última. Deus vai mandar uma chuva de granizo muito forte que vai eliminar todos os que estiverem fora de casa. Os conselheiros de Faraó ficaram com medo, porque já tinham percebido que Deus estava mesmo com Moisés. Então, eles correram para dentro de suas casas com seus filhos e seus animais para se protegerem. Mas Faraó ainda continuava com o coração endurecido, assim como alguns egípcios, que deixaram animais e servos sem abrigo no campo. Assim como o Senhor falou, veio uma chuva de granizo fortíssima, com raios que cortavam a terra como nunca tinha acontecido antes, e ela destruiu toda a vegetação, animais e pessoas que estavam no campo sem abrigo. Somente o território onde os israelitas moravam é que não foi atingido pela tempestade. Dessa vez, Faraó ficou com medo e mandou chamar Moisés e Arão e disse a eles: Eu pequei, vocês tinham razão, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Orem ao Senhor e peça para acabar essa terrível tempestade, e eu deixarei vocês e seu povo partirem. Não precisam mais ficar aqui. Assim, Moisés orou ao Senhor e a tempestade cessou. Mas Faraó continuou obstinado e não cumpriu sua palavra e, mais uma vez, impediu o povo de sair do Egito. Mas o Senhor falou com Moisés: Eu mesmo endureci o coração de Faraó para que ele e seu povo entendam que eu sou o Senhor. Agora vá a ele e peça para que deixe meu povo ir, senão enviarei muitos gafanhotos sobre a terra do Egito. Eles devorarão tudo que sobrou da vegetação. E assim Moisés fez, e depois de falar com Faraó, saiu e os conselheiros foram falar com ele, dizendo: Faraó, por que o Senhor não deixa logo esse povo ir adorar ao seu Deus? O Senhor não percebeu quanto sofrimento se está nos causando? Então Faraó chamou Moisés de volta e disse: Tudo bem, vou deixar vocês irem, mas somente os homens, as mulheres e as crianças ficam. E Moisés respondeu: Não podemos, todos precisam ir. E Faraó respondeu: Estou achando que vocês estão com más intenções. Nada disso. Eu libero apenas os homens. Saindo da presença de Faraó,
Moisés recebeu instruções do Senhor para estender as mãos sobre o Egito e ele enviou os gafanhotos. Foi impressionante. Uma enorme nuvem de gafanhotos se espalhou por toda a terra do Egito. Eles devoraram tudo que tinha restado das plantações e entraram nas casas e no palácio de Faraó. Parecia um filme de Hollywood. Diante disso, Faraó mandou chamar Moisés e disse: Pequei, por favor, perdoem meu pecado e orem a Deus para que nos livre dessa praga terrível. Quando Moisés clamou a Deus, ele mandou um vento muito forte que levou todos os gafanhotos embora. Mas vocês acham que Faraó cumpriu a sua palavra? Isso mesmo, ele continuou com seu coração endurecido e não deixou o povo sair. Por isso, Deus falou novamente com Moisés e quando ele estendeu as mãos, tudo ficou escuro no Egito por 3 dias. Ninguém podia ver nada, mas onde os israelitas moravam, tinha luz. Então Faraó falou com Moisés: Podem ir, levem suas mulheres, as crianças, deixem apenas seus rebanhos. Mas Moisés respondeu: Nada disso. Os animais também precisam ir. Não deixaremos nada nosso aqui. Porém, Faraó não permitiu. E mais uma vez os israelitas foram impedidos de deixar o Egito. E Faraó expulsou Moisés de sua presença e disse que nunca mais queria vê-lo. Mas antes que Moisés saísse, Deus falou com ele: Ainda enviarei uma última praga. Depois dessa, Faraó deixará meu povo ir. Diga a ele que por volta da meia-noite passarei pelo Egito e todos os primogênitos morrerão, ou seja, todos os primeiros filhos dos egípcios e as primeiras crias de seus rebanhos também. E Moisés falou tudo isso a Faraó, mas ele não lhe deu ouvidos. Então Moisés recebeu instruções de Deus para que seu povo não fosse atingido por essa praga. Assim diz o Senhor: cada família separará um cordeiro ou cabrito. Se a família for muito pequena para um cordeiro, juntem 2 e dividam. O animal deverá ser macho de 1 ano e sem defeito. Ao pôr do sol, façam um sacrifício e peguem um pouco do sangue do animal e passem no beiral da porta de sua casa. Naquela noite, assem o animal e façam sua refeição em família com a carne assada, ervas e pão sem fermento. Não deixem nada para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, queimem. Quando comerem, estejam prontos para saírem, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Essa é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pelas casas e o sangue no beiral da porta indicará as casas em que vocês estiverem, e ali não chegará a praga que enviarei. Esse dia será um memorial para vocês e todos os seus descendentes. Todos os anos vocês celebrarão essa festa, porque esta é a Páscoa. Vou libertá-los da escravidão do Egito e os levarei para a sua própria terra. Quando chegarem lá, celebrem essa festa e ensinem aos seus filhos o significado dela, para que eles me conheçam e saibam como os libertei de maneira sobrenatural. E assim os israelitas fizeram, exatamente como o Senhor ordenou. E quando era meia-noite, o Senhor passou por todas as casas do Egito, e todas as casas que não tinham a marca do sangue do cordeiro na porta foram atingidos pela praga, e assim morreram no Egito todos os primogênitos, desde as famílias mais pobres até o filho de Faraó, herdeiro do trono do Egito. As primeiras crias dos animais também morreram.
Mas os primogênitos dos israelitas não foram atingidos pela praga, porque em suas portas havia a marca do sangue do cordeiro, conforme o Senhor havia ordenado. E houve um grande pranto no Egito, um choro alto de tristeza, inclusive de Faraó, que, chorando a morte de seu filho, pediu a Moisés que saísse com seu povo de suas terras, levando inclusive seus rebanhos. Assim como o Senhor havia falado com Moisés, os egípcios deram aos israelitas muito ouro e prata antes que partissem. E depois de 430 anos de escravidão no Egito, finalmente o povo de Deus estava livre. Mas essa era só o começo do caminho até a terra prometida. Os israelitas ainda viveram muitas aventuras até chegar lá. Aguarde, em breve essa história continua aqui no Grande Livro. Até a próxima! Já conhece o Grande Livro de Colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você conhece a história do morto que ressuscitou? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro. Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha duas irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui, você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse: "Essa doença não vai levar Lázaro, ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus." Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs, eles eram muito amigos. Mesmo assim, ele não foi imediatamente visitar o seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de 2 dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo." E os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar." Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então Jesus explicou: "Lázaro morreu, mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele." Uau! Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo sem ninguém ter contado a ele. Isso está ficando interessante. Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Eles eram uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse: "Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido." Será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu: "Não se preocupe, Marta, seu irmão vai ressuscitar." E Marta disse: "Sim, eu sei que ele vai para o céu." E Jesus disse: "Não, Marta, ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo é que ele vai viver aqui mesmo. Você crê?" E Marta respondeu: "Sim, mestre, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias." Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos seus pés e disse: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o nosso irmão não teria morrido." "Que coisa, hein?
Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito e Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim, Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse: "Tirem essa pedra." E Marta falou: "Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível." E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: "Pai, obrigado por ouvir a minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou teu filho." Depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito: "Lázaro, vem aqui para fora!" Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu. Vivo! Sim, vivinho da Silva! E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Você conhece a história de um muro que caiu no grito? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Moisés, que era líder dos israelitas, já havia morrido. Então, Deus chamou Josué para conduzi-los à terra prometida. E Josué, agora líder de todo o povo, recebeu instrução de Deus sobre esta terra e como conquistá-la. A primeira delas foi enviar 2 espiões para Jericó, a cidade fortificada que fazia parte da terra que Deus prometeu ao seu povo. Quando chegaram em Jericó, os 2 espiões entraram na casa de uma mulher chamada Raabe e passaram a noite lá. Mas o rei de Jericó ficou sabendo que 2 espiões estavam na cidade e mandou entregar uma mensagem para Raabe: "Mande embora os homens que entraram em sua casa, porque vieram espionar nossa terra." Mas Raabe escondeu os homens no terraço da casa e disse aos mensageiros do rei que eles já haviam partido. Ela ainda disse: "Corram! Eles foram para lá. Talvez ainda o alcancem." E os mensageiros partiram atrás deles. E assim que eles saíram, Raabe trancou a porta e foi falar com os espiões israelitas. Ela disse: "Sei que Deus deu essa terra para vocês." Seu povo causou grande medo em toda a população de Jericó. Estão todos apavorados por causa de vocês, porque ficamos sabendo de todos os milagres que Deus tem feito a favor de vocês desde que saíram do Egito. E ficou provado para todos nós que o Senhor, o seu Deus, é Deus acima no céu e embaixo na terra. Então, eu peço a vocês, sejam bondosos comigo, assim como eu estou sendo com vocês. Não deixem que nada de mal aconteça a mim e nem a minha família. E os homens responderam: "Sim, você e sua família ficarão a salvo, se não contarem a ninguém sobre o que estamos para fazer." Então Raabe ajudou os homens a descerem pela janela por uma corda e os instruiu a se esconderem nas montanhas por 3 dias. Assim, os mensageiros do rei desistiriam de procurá-los e iriam embora, e assim poderiam seguir seu caminho. E eles disseram a ela: "Vamos combinar assim. Amarre na janela de sua casa essa corda vermelha que nos ajudou a descer e traga para sua casa toda a sua família. Assim, poderemos proteger você e a todos que estiverem em sua casa, mas não conte a ninguém sobre nós, senão nosso combinado será desfeito." E ela concordou e amarrou a corda vermelha na janela. Os homens fizeram conforme as instruções de Raabe, e quando seus perseguidores foram embora, voltaram ao seu acampamento e, chegando a Josué, contaram a ele tudo o que aconteceu lá e disseram: "Sem dúvida, Deus nos entregará essa terra em nossas mãos. O povo está apavorado por nossa causa."
E Josué começou a se preparar para a conquista de Jericó, e Deus deu a ele as instruções de como deveria fazer. Então ele alertou a todo o povo dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Você sabe o que Josué quis dizer quando falou para o povo se santificar? Santificar-se é se separar para Deus. É deixar em segundo plano as coisas desse mundo e priorizar as coisas de Deus em nossa vida, obedecendo fielmente a Ele e a sua palavra. Era tempo do povo de Deus se voltar para Ele em oração e jejum, pois Deus iria lutar em seu favor. De acordo com as instruções que Deus tinha dado a Josué, ele disse aos sacerdotes para pegarem a Arca da Aliança e passarem à frente do povo. Você conhece a Arca da Aliança? Vou te explicar. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Dentro dela eram guardadas as tábuas da lei, que foram escritas pelo próprio Deus quando Moisés subiu ao Monte Sinai. E os sacerdotes pegaram a arca e foram à frente do seu povo. E Josué deu ordem para que parassem às margens do Rio Jordão. Em seguida, Josué convocou todo o povo para juntar-se a eles perto do rio. Quando chegaram lá, Josué conclamou a todo o povo: os sacerdotes vão à frente com a arca e o Senhor fará as águas se abrirem diante deles. Quando isso acontecer, atravessem todos vocês o Rio Jordão para que possam chegar do outro lado. E aconteceu exatamente como Deus revelou a Josué. Quando os sacerdotes tocaram as águas do rio com seus pés, a correnteza do Jordão foi represada, formando uma grande muralha. E assim, os sacerdotes passaram no meio da travessia e o povo atravessou o rio em terra seca. Uau! Que milagre surpreendente Deus operou no meio do seu povo! Quando chegaram do outro lado, atravessaram também os sacerdotes com a arca e imediatamente após chegarem às margens do rio, suas águas voltaram ao seu lugar, exatamente como eram antes. Os israelitas acamparam próximo à cidade de Jericó. E nesse momento, Josué olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. E Josué perguntou a ele: você está conosco ou é nosso inimigo? E ele respondeu: nem uma coisa, nem outra. Sou comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou seu rosto em terra em respeito a ele e perguntou: que mensagem meu senhor trouxe ao seu servo? E ele respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. E o Senhor falou com ele dizendo: saiba que eu darei as terras de Jericó para vocês. Vocês vão fazer assim: marchem ao redor da cidade uma vez com seus homens de guerra. Repita isso por 6 dias. 7 sacerdotes carregarão cada um uma trombeta e irão à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e na 7ª vez os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando as trombetas soarem um toque longo, todo o povo dará um forte grito. Assim, vocês conquistarão as terras de Jericó. Será que o povo vai obedecer a uma ordem tão sem sentido? Parece no mínimo meio impossível, né? Que alguns toques de trombeta e gritos poderiam derrubar os muros de uma cidade fortificada. Vamos ver o que aconteceu. E assim o povo fez, conforme as instruções que Josué recebeu do Senhor. Durante 6 dias, o povo rodeou a cidade de Jericó em silêncio, sem pronunciar uma só palavra. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram as trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! Ao som das trombetas e dos fortes gritos, o muro caiu. Uau, que demais! E Josué enviou os 2 homens que tinham espionado a terra para resgatar Raabe e sua família, como haviam prometido. E depois disso, a cidade foi conquistada e dedicada ao Senhor pelo seu povo. E Raabe e sua família passaram a habitar entre os israelitas, tornando-se eles sua própria família.
Que história surpreendente! O povo obedeceu e Deus esteve com eles em todo o tempo. Mesmo parecendo impossível ao homem, para Deus nada é impossível. Ei, você que assistiu a essa história? Sim, você mesmo. Quer assistir a mais aventuras como essa? Então se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma estreia. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Jesus curou um paralítico em Cafarnaum? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Certo dia, Jesus estava na cidade de Cafarnaum com seus discípulos. Ele estava ensinando dentro de uma casa e, como sempre, foram chegando mais e mais pessoas para ouvir seus ensinos. E a casa foi ficando cheia de gente. Alguns que chegaram depois ficaram do lado de fora, perto da porta e das janelas, para tentar ouvir o que Jesus ensinava lá dentro. Naquela mesma cidade morava um homem que era paralítico, e ele ficou sabendo que Jesus estava na cidade e desejou muito ir vê-lo, porque soube que ele estava curando as pessoas e poderia curar ele também. Mas como um paralítico poderia ir até Jesus? Naquele tempo não existia cadeira de rodas e a única forma daquele homem ir a algum lugar era sendo carregado por alguém. Foi então que ele lembrou dos amigos que sempre o ajudavam quando ele precisava, e 4 deles se dispuseram a carregar ele até Jesus. No caminho, foram perguntando para as pessoas da cidade onde Jesus estava, e foi indicado um endereço perto dali. Quando chegaram ao local, viram uma casa lotada de gente, tanto no lado de dentro quanto no lado de fora. Tinha muita gente mesmo. Então um deles disse: "Como iremos levar nosso amigo até Jesus? Não dá nem para passar pela porta. Tem gente demais aqui." Então outro amigo falou: "Eu tenho uma ideia. Vamos subir até o telhado e tirar algumas telhas. Assim poderemos abrir um acesso por cima da casa." E todos acharam que era uma ótima ideia. Depois de abrir um buraco no telhado da casa, os homens pegaram a maca de seu amigo e amarraram nela algumas cordas e começaram a descer ele por ali. Quando Jesus viu o que aqueles homens estavam fazendo por seu amigo e a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Filho, seus pecados estão perdoados." Mas alguns mestres da lei estavam ali e, ao ouvirem aquilo, pensaram consigo mesmos: "Esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?" Jesus, percebendo em seu espírito o que eles estavam pensando, disse a eles: "Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a você." Então, olhando para o paralítico, ele falou: "Levante-se, pegue sua maca e vá para casa." Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Aquele homem se levantou na frente de todo mundo, pegou sua maca e saiu da casa andando totalmente curado. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Jesus é mesmo surpreendente. Ele sabe do que precisamos e sabe também tudo o que pensamos e sentimos. E Ele tem poder para curar qualquer pessoa. Ele é o Filho de Deus. Aleluia!
Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Jesus realizou um grande milagre no mar de Tiberíades? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história da crucificação e ressurreição de Jesus que nós contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, ao final dessa história, pegue o link aqui na descrição. Nessa história, os discípulos viram que Jesus não ficou morto naquele sepulcro. Ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, Jesus apareceu algumas vezes para seus discípulos. Na história de hoje, ele também apareceu. Tudo aconteceu mais ou menos assim. Alguns discípulos de Jesus estavam à margem do mar de Tiberíades. Pedro, então, se levantou e disse: "Vou pescar." Então, os outros responderam: "Nós vamos com você." Antes de Jesus chamar seus discípulos para segui-lo, eles tinham uma vida normal. E alguns deles eram pescadores. E todos eles largaram tudo para seguir a Jesus. E agora que Jesus tinha partido, eles precisaram voltar ao seu trabalho anterior para poderem alimentar suas famílias. Por isso, Pedro, que antes era pescador, decidiu voltar a pescar. Assim, eles entraram no barco e começaram a jogar suas redes. Eles passaram a noite toda jogando as redes, mas não conseguiram pegar nenhum peixe. Quando amanheceu, eles pararam de tentar e encostaram o barco na praia. Quando desceram do barco, Jesus veio na direção deles, mas eles não reconheceram o mestre. Então ele perguntou: "Vocês têm alguma coisa para comer?" E eles responderam: "Não." Então Jesus disse a eles: "Joguem as redes do lado direito do barco e vocês vão encontrar peixes." E assim eles fizeram. Quando tentaram puxar as redes de volta, não conseguiram, de tanto peixe que tinha. Uau! Um grande milagre tinha acabado de acontecer. Nesse momento, João disse a Pedro: "É Jesus!" E Pedro deu um salto, desceu do barco e correu na direção da praia. Os outros discípulos vinham trazendo o barco cheio de peixes para a margem. E quando se aproximaram do mestre, viram que ali tinha uma fogueira, peixes sobre as asas e um pouco de pão. Então Jesus disse a eles: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar, vamos comer." Pedro então correu de volta até o barco para buscar alguns peixes para comerem juntos. Todos os discípulos sabiam que era Jesus, mas nenhum deles teve coragem de perguntar para confirmar. Então, Jesus e seus discípulos comeram aquela deliciosa refeição à beira do mar e tiveram ali momentos muito agradáveis juntos.
Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele respondeu: Cuide dos meus cordeiros. Depois, Jesus perguntou a Pedro de novo: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou magoado, porque Jesus já tinha perguntado 3 vezes a mesma coisa. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então Jesus disse a ele: Cuide das minhas ovelhas. E assim, Jesus convidou mais uma vez a Pedro para segui-lo e cumprir sua missão. A mesma missão que Jesus deu a cada um de seus discípulos: tornar Deus conhecido em toda a terra. E cada um de nós, como discípulos de Jesus, recebemos a mesma missão. Bora começar? Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que Jesus curou uma mulher que estava doente há 12 anos? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos de Jesus, havia uma mulher que estava doente há muitos e muitos anos. Quando tudo começou, 12 anos antes, aquela mulher tinha um pouco de dinheiro guardado. Então, ela procurou os melhores médicos da época. Ela fez várias consultas, vários exames e tentou vários tratamentos. Mas cada vez que ela chegava em casa sem resposta, seu coração se entristecia mais. Sua doença era bem grave, porque ela tinha uma hemorragia que não parava. Você sabe o que é uma hemorragia? Essa palavra vem da junção de 2 palavras gregas. Hemo vem de aima, que significa sangue, e ragia vem de ragia, que significa quebrar. Quando uma pessoa se corta, ela tem uma hemorragia, ou seja, uma espécie de vazamento de sangue no local que cortou. Mas você já deve ter se cortado alguma vez, certo? O normal é que esse corte saia sangue por algum tempo, mas depois ele para, não é verdade? Já a doença daquela mulher fazia com que a hemorragia dela nunca parasse. Devia ser uma doença muito grave e muito rara, porque nenhum médico de sua época conseguiu um remédio para ela melhorar. Por fim, ela gastou a última reserva de dinheiro que ela tinha com um último exame, mas infelizmente foi em vão. Mais uma vez, ela estava sem respostas. Agora ela estava doente e sem dinheiro para tentar outros médicos. E ainda tinha um outro agravante.
Naquela época, o sangue era considerado algo impuro. Quem tocasse em sangue precisava passar por um ritual de purificação até poder estar no meio das pessoas. E quem tivesse algum sangramento no corpo deveria ficar isolado até que curasse. Realmente, aquela situação era bem difícil para aquela mulher. Os anos se passaram e ela foi vivendo como podia, com muita dificuldade, pouco dinheiro e sempre isolada das outras pessoas. Até que um dia ela ouviu dizer que tinha um homem chamado Jesus que estava fazendo vários milagres naquela região e que em breve ele passaria por ali. Ela ficou muito animada. Ela pensou: essa pode ser a minha chance. Se ele curou cego, surdo, paralítico, também vai poder me curar. Então ela se preparou, tomou um belo banho, trocou de roupa e ficou esperando até ouvir falar que ele chegou. E de repente ela ouviu um grito: lá vem ele, venham ver, Jesus está na cidade. Esse era o momento que ela mais esperava nos últimos 12 anos. Então ela correu na direção do grito que ouviu, mas quando chegou lá, uma surpresa. Tinha uma enorme multidão ao redor de Jesus. E agora, ela nem poderia estar ali de acordo com os costumes da época, muito menos se espremer no meio das pessoas para conseguir chegar nele. Mas ela não desanimou. Sabem o que ela fez? Ela pensou: se eu conseguir tocar na pontinha da roupa de Jesus, poderei ser curada. Então, ela corajosamente se abaixou e, passando entre uma perna e outra, ela foi se arrastando até que finalmente conseguiu. Ela alcançou Jesus e tocou na pontinha da sua roupa. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Imediatamente ela foi curada. Sua hemorragia parou na hora. Que alegria! Ela ainda estava comemorando consigo mesma quando de repente um silêncio surgiu. E ela ouviu Jesus falando: quem me tocou? E os discípulos diziam: mestre, tem muita gente aqui, tá todo mundo te apertando, como assim quem me tocou? Mas ele insistia: alguém me tocou sim, eu senti que saiu o poder de mim. Então aquela mulher não podia mais se esconder. Ela se prostrou aos pés de Jesus e, tremendo, disse a ele: fui eu que te toquei e fui instantaneamente curada. Então Jesus disse a ela: filha, a sua fé te curou, vá em paz. E esse foi o melhor dia da sua vida. Depois de tanto tempo, aquela mulher encontrou com o médico dos médicos e, com um toque na pontinha da sua roupa, pela fé, foi completamente curada. E você? O que você faz quando está doente? É claro que devemos procurar sempre um médico, tomar remédios quando for necessário, mas o que devemos fazer antes de tudo isso? Isso mesmo, orar! Jesus pode curar qualquer doença, por mais grave que ela seja. Às vezes, Ele vai usar os remédios para nos curar. Outras vezes, Ele vai simplesmente usar a nossa fé. E assim como aquela mulher na história de hoje, devemos sempre buscar a Jesus com fé. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro.
Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história da menina que Jesus ressuscitou? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos de Jesus, havia um homem chamado Jairo. Ele era dirigente de uma sinagoga e tinha uma filha. Um dia, a filha de Jairo ficou doente e a doença começou a piorar. Piorou tanto que Jairo pensou: "Oh, não! Acho que minha filha vai morrer. Preciso fazer alguma coisa." Nesse momento, Jairo lembrou que o pessoal que frequentava a sinagoga tinha comentado de um tal Jesus que curava as pessoas. Então ele pensou: quem sabe Jesus pode curar minha filha? E naquele mesmo dia, Jesus estava passando por ali e, como de costume, uma enorme multidão o cercava e o apertava. Quando Jairo viu Jesus, correu na sua direção e prostrou-se aos pés dele e disse: "Mestre, por favor, eu te imploro, vem até a minha casa. Minha filha está muito doente. Ela está à beira da morte. Se o Senhor colocar as mãos sobre ela, ela ficará curada, tenho certeza." E Jesus foi com ele, e seus discípulos o acompanharam. No caminho, Jesus foi interrompido por alguém que ele não conseguia identificar. Ele sentiu que dele saiu poder, mas não sabia o que tinha acontecido. Mas essa história está em outro vídeo aqui no Grande Livro. Vamos deixar o link dela na descrição para você assistir depois. E depois de conversar com aquela mulher, Jesus, seus discípulos e Jairo seguiram em frente para ver a menina que estava doente. Quando chegaram na casa, viram muitas pessoas agitadas e chorando, dizendo que a menina já tinha morrido. Mas Jesus disse a eles: "Parem com isso. A menina não está morta. Ela está apenas dormindo." As pessoas que estavam ali lamentando não acreditaram no que ele falou e riram dele. Mas depois de dizer essas palavras, Jesus entrou na casa de Jairo e, chegando no quarto da menina, pegou em sua mão. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A menina se levantou da cama completamente curada. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. E cada vez mais pessoas ouviam a mensagem de que ele é o Filho de Deus que veio salvar aqueles que estão perdidos. Em seu ministério, Jesus curou muitas pessoas, realizou muitos milagres e transformou muitas vidas. Ele fazia tudo isso por amor. Jesus ama todas as pessoas e Ele está sempre com sua mão estendida para nos ajudar, para nos curar e nos salvar. Vamos juntos declarar nosso amor por Ele? 1, 2, 3 e já! Nós chamamos Jesus! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro.
Isso mesmo! Eu os apresento o grande livro de colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o grande livro! Você sabia que os discípulos correram grande perigo no meio do lago? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Certo dia, Jesus estava com seus discípulos e tinha acabado de ensinar as multidões e decidiu ir para uma outra cidade que ficava no outro lado do lago. Então, eles entraram no barco e partiram. Enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Logo em seguida, os discípulos começaram a perceber que o vento estava ficando mais forte e já começaram a ficar preocupados. Aquele lago costumava ter tempestades muito fortes, fazendo com que barcos como aquele em que estavam afundassem em poucos minutos. Eles ficaram alertas e o mestre continuava dormindo. Provavelmente estava cansado, pois já tinha passado o dia todo ensinando na cidade. O vento foi ficando mais forte e de repente eles perceberam que o barco começou a balançar. A preocupação aumentou. Eles começaram a ficar com medo. E quanto mais forte o vento soprava, mais o barco balançava e as ondas começaram a se formar. E elas foram ficando cada vez maiores e maiores, até que, de repente, aquele vento se transformou em um forte vendaval. As águas batiam com muita força e grandes ondas agitavam o barco de um lado para o outro. O barco já estava ficando inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos, desesperados, foram acordar Jesus e disseram: Mestre, mestre, vamos morrer! Jesus se levantou e deu ordem ao vento e às ondas, mandando eles pararem. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O vento se acalmou e as águas também ficaram tranquilas. Uau, que poder é esse? Então Jesus perguntou aos seus discípulos: Onde está a fé de vocês? Mas os discípulos estavam ainda tremendo e admirados se perguntavam: Quem é esse que até os ventos e as águas o obedecem? A cada dia que os discípulos passavam com o Mestre, eles compreendiam mais quem Ele é, quem Deus é e qual é a sua missão. Eles andaram com Jesus lado a lado e aprenderam lições profundas sobre Ele e sobre a missão de Deus em tornar seu nome conhecido em toda a terra. Amém! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro!
Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de quando o Sol e a Lua pararam sobre a Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você se lembra da história dos gibeonitas que nós contamos aqui no grande livro? Nessa história, o povo de Israel é enganado pelos gibeonitas, que eram habitantes de uma das cidades que Deus prometeu aos israelitas. Se quiser assistir depois, é só pegar o link na descrição. Então, enganados pelos gibeonitas, os israelitas fizeram com eles uma aliança de paz sem consultar ao Senhor primeiro. E quando descobriram que tinham sido enganados, tiveram que manter sua palavra e não poderiam mais atacar Gibeon. Acontece que tempos mais tarde, os gibeonitas precisariam da ajuda dos israelitas. Vamos ver o que aconteceu. Josué, líder do povo, junto com o seu exército, já tinham conquistado Jericó e Ai, duas cidades bem grandes e fortificadas de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo. Sabendo disso, o rei de uma das cidades restantes a ser conquistada chamou outros 4 reis das cidades vizinhas para juntarem seus exércitos e atacar Gibeon. Eles estavam com muito medo e resolveram atacar porque sabiam que os israelitas tinham feito um acordo de paz com Gibeon e que seus homens eram bons guerreiros. Então, os 5 reis juntaram seus exércitos e cercaram a cidade de Gibeon e iniciaram os ataques. Desesperados, os gibeonitas enviaram uma mensagem a Josué dizendo: "Os reis dos amorreus se uniram contra nós. Precisamos da sua ajuda. Por favor, venha nos socorrer." Quando ouviu essa mensagem, Josué imediatamente reuniu seu exército e partiram em direção a Gibeon para ajudá-los. Nesse momento, Deus falou com Josué assim: "Não tenha medo desses reis. Eles não poderão resistir a vocês. Eu vou ajudá-los a vencer." E durante toda a noite, Josué e seu exército marcharam em direção a Gibeon. E ao amanhecer, Josué os atacou de surpresa. Assustados e confusos, os 5 exércitos vizinhos saíram correndo, fugindo apavorados, e o exército de Josué os perseguiu. No meio do caminho, algo totalmente inesperado aconteceu. Deus enviou uma forte chuva de granizo. Sim, isso mesmo! Uma chuva de pedras de gelo que caem do céu, ferindo os exércitos que fugiam. E assim, os israelitas começaram a prevalecer sobre eles. Mas havia um problema. A hora do pôr do sol se aproximava, e se anoitecesse, os 5 exércitos teriam grande vantagem contra os israelitas, porque conheciam muito melhor aquela região. Então, Josué clamou ao Senhor, pedindo a ele algo que nunca ninguém havia pedido antes. Ele disse: "Sol, pare sobre Gibeon, e você, Lua, pare sobre o vale do Aijalon." Por acaso existe alguma coisa difícil para o Senhor? É claro que não! Nosso Deus é todo-poderoso. Então, o pedido de Josué foi atendido, e durante quase um dia inteiro o sol ficou parado sobre Gibeon, até que o exército de Israel vencesse os 5 exércitos das cidades vizinhas. Mais um milagre na conquista da terra prometida.
Os povos que moravam nas terras que Deus tinha prometido ao seu povo eram muito maus. Mesmo assim, Deus se revelou a eles para que tivessem a chance de se arrependerem. Mas eles escolheram outros caminhos. Por isso, aos poucos, Deus foi entregando a terra prometida ao seu povo e a outros que, como os gibeonitas, se juntaram a eles. A atitude dos gibeonitas em enganá-los foi muito errada, e eles sofreram as consequências disso, se tornando servos para sempre. Mas eles reconheceram ao Senhor como o Deus Todo-Poderoso, e isso trouxe vida para eles. A conquista da Terra Prometida ainda continuou durante algum tempo, e cada uma dessas aventuras chegará em breve aqui, no Grande Livro. Nos vemos lá! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade: você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você sabia que 3 homens fiéis a Deus foram jogados numa fornalha em chamas? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Nos tempos do profeta Daniel, no Antigo Testamento, havia um rei na Babilônia chamado Nabucodonosor. Ele não conhecia o Deus verdadeiro e, por isso, adorava a falsos deuses de sua cultura. Certo dia, o rei mandou construir uma enorme estátua de ouro. Depois de erguê-la na planície, convocou todas as autoridades da Babilônia para assistirem à dedicação daquela estátua. Quando as autoridades da Babilônia chegaram, viram a estátua que Nabucodonosor tinha mandado fazer e ficaram de pé diante dela. Nesse momento, um arauto do rei proclamou em alta voz: "Essa é a ordem dada a todas as pessoas de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta e da música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas." Em seguida, a trombeta e a música tocaram. Imediatamente, todos que estavam ali se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei mandou fazer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram do rei e denunciaram os judeus que viviam ali, dizendo: "Ó rei, vive para sempre! O Senhor emitiu um decreto para que todos em Babilônia se prostrassem e adorassem a estátua que o Senhor ergueu assim que ouvissem o som da trombeta e da música, e que todo aquele que não obedecesse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas tem uns judeus que moram por aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te obedecem, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e não adoram a imagem de ouro que o Senhor ergueu." O rei não gostou. Como se alguém pudesse desobedecer ao rei da Babilônia? Isso é inadmissível.
Então o rei mandou chamar os 3. E assim que eles chegaram à presença do rei, ele perguntou: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Se for, tudo bem. Estou disposto a perdoá-los, se vocês se arrependerem e adorarem agora mesmo a ela. Se não fizerem isso, terei que atirar vocês imediatamente na fornalha em chamas. E se isso acontecer, que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei assim: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o nosso Deus pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim, não prestaremos culto aos seus deuses, e nem nos prostraremos diante da sua imagem de ouro. Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante até mudou, e, dominado pela raiva, mandou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e mandou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem eles na fornalha em chamas. A ordem do rei foi tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego para serem atirados. E eles caíram dentro da fornalha em chamas. Logo depois, o rei olhou para a fornalha novamente e viu algo que seus olhos não podiam acreditar. Então perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. Então ele exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o 4º homem se parece com o filho dos deuses. O rei, sem poder acreditar, gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E os 3 saíram do fogo. Todas as autoridades da Babilônia e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e puderam comprovar que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas e não tinha nem cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor disse a eles: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que qualquer homem que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será castigado, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Uau! Deus é mesmo todo-poderoso! E ele age para um só objetivo: se revelar aos povos que ainda não o conhecem. Através da fidelidade de seus servos Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram não desobedecer ao mandamento de Deus, mesmo diante de um decreto de um poderoso rei, Deus pôde se revelar a todas aquelas autoridades da Babilônia, inclusive a seu rei, Nabucodonosor. Todos eles reconheceram que Deus é o único que poderia fazer aquele surpreendente milagre. Esse é o nosso Deus! Aleluia!
Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do comandante do exército que ficou doente? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! Na época dos reis de Israel, no Antigo Testamento, havia um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria e era um guerreiro fortão muito famoso em seu país, porque havia vencido muitas batalhas. Uma das batalhas que Naamã tinha vencido tinha sido contra Israel. E quando isso aconteceu, Naamã levou para casa uma menina hebreia que passou a servir a sua esposa, ajudando ela com as tarefas de casa. Mas um dia, algo terrível aconteceu a esse grande guerreiro. Ele pegou uma doença chamada lepra. Naquele tempo, a lepra era uma doença sem cura, porque ainda não existia nenhum remédio que pudesse tratá-la. Por isso, quando Naamã descobriu que estava doente, ficou profundamente triste. A menina hebreia que servia em sua casa, vendo sua tristeza, teve compaixão dele e lembrou que em sua terra existia um profeta que poderia curá-lo. E ela contou isso à sua senhora, dizendo: se meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Quando Naamã ficou sabendo dessa notícia, foi correndo ao rei da Síria, seu senhor, para saber sua opinião. E o rei ficou muito empolgado com aquela possibilidade. Então disse a Naamã: que ótimo! Então vá até lá. Eu te darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. E Naamã partiu, levando a carta e também alguns quilos de prata, de ouro e algumas roupas finas. Depois de uma longa viagem, Naamã chegou a Israel e foi até o rei e entregou a ele a carta que o rei da Síria tinha enviado. E a carta dizia assim: junto com esta carta, estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel leu essa carta, ficou muito aflito e pensou: por acaso sou Deus para que possa dar vida ou morte para alguém? Por que esse rei me envia alguém para que eu cure da lepra? Ele deve estar procurando motivos para brigar comigo. Quando o profeta Eliseu soube que o rei estava temeroso pela carta que recebeu, mandou um mensageiro a ele com o seguinte recado: por que o rei está tão aflito? Envie esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. E assim foi feito.
Naamã recebeu a mensagem de que era para ele ir até o profeta Eliseu. Ao chegar ao local indicado, Naamã chamou pelo profeta. Eliseu, vendo quem era, enviou seu servo com a seguinte mensagem: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado. Mas Naamã ficou indignado e disse: mas esse profeta não vai nem vir aqui fora para me receber? É assim então? Me manda um recado e pronto? Eu pensei que ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e colocaria as mãos sobre minhas feridas e me curaria. Agora, mergulhar nesse rio barrento chamado Jordão? Lá na minha terra, em Damasco, tem rios muito mais bonitos e maiores do que esse. Será que eu não poderia me banhar neles e ser purificado? E saiu dali furioso. Mas os servos que o acompanhavam disseram: pense bem, meu senhor. Se ele tivesse pedido para o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Agora, ele te pediu algo tão fácil. É só se banhar nesse rio Jordão e o Senhor vai ficar curado. E Naamã parou e refletiu e percebeu que seu servo estava certo. Não custava nada tentar. Afinal, aquela doença iria matá-lo em muito breve. Então, ele desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, assim como o profeta tinha instruído ele a fazer. E quando levantou a 7ª vez da água, estava totalmente curado. Sua pele estava novinha como a de um bebê. Quando viu que estava curado, Naamã ficou muito feliz e voltou até a casa do profeta Eliseu e disse a ele: agora eu sei que não existe outro Deus, somente o Deus de Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Mas o profeta recusou receber presentes. Naamã ainda insistiu, mas Eliseu não aceitou. Então Naamã disse a ele: eu não adorarei mais a nenhum Deus a não ser o Senhor. Peço perdão apenas por mais uma coisa. Quando o meu senhor, o rei da Síria, se dobra para adorar o seu deus Rimon, eu precisarei me ajoelhar também, porque ele se apoia no meu braço. E o profeta disse a ele: vá em paz. E Naamã foi embora de volta para a Síria. Quando já estavam tanto longe, Geazi, o servo de Eliseu, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, não aceitando nenhum presente que ele ofereceu. Vou correr atrás dele para ver se ganho alguma coisa. E ele correu para alcançar Naamã, que disse a ele: está tudo bem? E ele respondeu: sim, está tudo bem. É que o meu senhor me mandou aqui porque chegaram de viagem 2 discípulos do profeta. Então ele me mandou aqui para pedir ao Senhor por um pouco de prata e algumas mudas de roupa. E Naamã disse: é claro, tome aqui. E Geazi levou para casa muita prata e roupas finas. E quando voltou para a casa de seu senhor, o profeta Eliseu, ele perguntou: onde você estava, Geazi? E ele respondeu: lugar nenhum. Mas Eliseu disse a ele: você acha que eu não sei com quem você estava falando há alguns minutos atrás? Este não era o tempo de aceitar presentes. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você. E Geazi ficou leproso imediatamente. Que interessante! Aquela menina hebreia, mesmo em uma situação tão difícil, sendo serva na casa de estrangeiros, longe de seus pais, teve uma atitude admirável.
Ela ajudou seu senhor a encontrar não só a cura para sua doença, mas também o ajudou a encontrar Deus. Já o servo do profeta, que estava ali, servindo ao homem de Deus em uma situação bem mais agradável, escolheu mentir e desobedecer e acabou sofrendo as consequências dos seus atos. A menina colheu um fruto doce, já o servo do profeta colheu um fruto amargo. Nossa vida é feita de escolhas que fazemos todos os dias. Escolhemos entre falar a verdade ou mentir. Escolhemos entre nos calar ou começar uma discussão. Escolhemos entre obedecer ou não ao papai e à mamãe. E assim, escolhemos entre obedecer ou não a Deus. E seja qual for a nossa escolha, ela sempre nos dará um fruto. Que frutos você quer colher? Frutos doces ou frutos amargos? Peça a Deus todos os dias para te ajudar a fazer boas escolhas para que você colha sempre bons frutos. Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do primeiro milagre que Jesus realizou na Terra? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, depois de ser batizado por João Batista e passar pela tentação no deserto. Essas duas histórias você encontra aqui, no grande livro. Deixamos os links delas aqui embaixo na descrição, para você assistir depois. Nessa ocasião, Jesus já tinha chamado alguns discípulos para segui-lo e estava ensinando a eles, mas ainda não tinha realizado nenhum milagre. Eles caminhavam juntos e Jesus ensinava a palavra de Deus a eles o tempo todo. Em tudo o que faziam juntos, Jesus tinha um ensino para trazer. Por isso, chamavam ele de mestre. Um dia, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento que aconteceria em Caná, na Galileia. Maria, mãe de Jesus, também tinha sido convidada. Então, todos eles se encontraram lá. O lugar era lindo. Tudo tinha sido preparado com muita dedicação pelos noivos e suas famílias. Naquela época, as festas de casamento eram bem diferentes das de hoje em dia. A festa de um casamento nos tempos bíblicos durava vários dias. As pessoas comiam, bebiam e dançavam alegremente por mais ou menos uma semana. Era uma baita festança. E aconteceu que durante a festa, Maria, mãe de Jesus, percebeu que o vinho já estava chegando ao fim. E isso seria uma tragédia para as famílias dos noivos. Seria uma enorme vergonha ficar sem o vinho durante o seu casamento. Por isso, Maria foi falar com Jesus e disse: "O vinho está acabando." Mas ele respondeu: "Será que isso é problema nosso? Ainda não chegou a minha hora, não me apresse." Mesmo assim, ela disse aos empregados da festa: "Façam tudo exatamente como ele disser." No local do casamento, havia 6 potes de pedra bem grandes. Cada pote tinha capacidade de armazenar de 80 a 120 litros. Jesus, vendo esses potes, disse aos empregados: "Encham esses potes com água."
Eles não entenderam muito bem por que encher com água, já que precisavam de vinho, mas obedeceram e encheram os potes até a boca. Depois de tudo cheio, Jesus disse a eles: agora encham as taças e levem uma para o mestre de cerimônias, para que ele prove. E assim eles fizeram. Quando o mestre de cerimônia provou, algo totalmente inesperado aconteceu. Já não era mais água. A água tinha sido transformada em vinho. E não era qualquer vinho. O mestre de cerimônia disse o seguinte: normalmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro e depois, mais tarde, quando os convidados já estão satisfeitos, oferecem um vinho inferior. Mas vocês estavam guardando o melhor vinho para o final. Esse vinho é simplesmente esplêndido. Isso significava que Jesus não tinha só transformado água em vinho. Ele tinha transformado aquela água no melhor vinho que já existiu. E a situação que poderia ter causado uma enorme vergonha para os noivos, Jesus transformou em honra. Esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou entre os homens. Foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre da sua glória. E os discípulos observaram o que ele fez e creram nele. E aquela festa se transformou em um marco histórico para o cristianismo. Depois disso, Jesus e sua mãe e os seus discípulos voltaram para Cafarnaum e ficaram ali por muitos dias. Que legal! O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, a celebração do começo de uma nova família. Certamente não foi por acaso. A família é uma instituição idealizada por Deus para aperfeiçoamento dos seus filhos. A família é a base da humanidade. Não poderia haver lugar melhor para o primeiro milagre do nosso Salvador. Aleluia! Você conhece as histórias mais surpreendentes da Bíblia? Elas estão no canal O Grande Livro no YouTube. E agora com uma super novidade. Você mesmo pode colorir os desenhos do Grande Livro. Isso mesmo! Eu os apresento o Grande Livro de Colorir. Ele é mais que um simples livro de colorir. Ele pode se tornar seu livro de devocionais, porque ele vem com um guia para pais e professores com muito conteúdo para você aprender sobre a Palavra de Deus. Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo na descrição e vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!